mais uma reunião de trabalhos magnéticos. Quero lembrar que nosso próximo café cultural será o de número 100. O Murilo Altafini vai estar conosco. Ele vem de Presidente Prudente de São Paulo. Eu estou falando assim com um pouco de entusiasmo só para ver se vocês reagem, porque na realidade era que eu estou gritando aqui. 100º café cultural, próximo primeiro domingo do mês que vem. E no domingo deste agora 8 dias, portanto dia 26, nós teremos aqui no Leão o lançamento do livro Magnetismo Humano, que foi o livro que eu escrevi. Já fazia tempo que eu devia esse livro ao mercado espírita. Então, dia 26, um domingo, a partir das 4 horas da tarde, será lançado o Magnetismo Humano aqui em Parnamirim, Natal. Não precisa nem dizer que eu estou convidando vocês para virem, né? Eu vou falar. Um amigo meu muito querido vai cantar, disse que preparou um repertório já especial só para o domingo. E quem sabe terá até outras surpresas. Dia 26, portanto, lançamento do livro Magnetismo Humano. Vamos proceder à leitura de uma historinha aqui para fundamentar nossos comentários. Tamanho GG. Minha amiga trabalha em um brechó de um hospital como voluntária. Certo dia adentrou a loja uma senhora bastante obesa e de cara a minha amiga pensou que não tinha nada na loja na numeração dela. Sentiu-se apreensiva e constrangida naquela situação, vendo a senhora percorrer as araras em busca de algo que minha amiga sabia que ela não encontraria. Ficou angustiada porque não queria que a senhora se sentisse mal pelo tamanho das peças de roupas, se sentindo excluída e fazendo a questão sobre o seu sobrepeso vir à tona de forma ampliada. Naquele momento, minha amiga orou a Deus e pediu que lhe desse sabedoria para conduzir a situação e evitar que a cliente se sentisse excluída ou humilhada na sua autoestima. Foi quando o esperado aconteceu. A senhora se dirigiu a ela e disse tristinha: não tem nada grande aqui, não é? E a minha amiga, sem até aquele momento saber o que diria, simplesmente abriu os braços de uma ponta a outra e lhe respondeu: quem disse isso? Claro que tem. Olha só o tamanho desse abraço. E a abraçou com muito carinho. A senhora então se entregou àquele abraço acolhedor e deixou-se tomar pelas lágrimas, exclamando: há quanto tempo que ninguém me dava um abraço. E chorando tal qual uma criança à procura de um colo, lhe disse: não encontrei o que vim buscar, mas encontrei muito mais do que precisava. E naquele momento, por meio dos braços calorosos de minha amiga, Deus afagou a alma daquela criatura tão carente de amor e de carinho. Quantas almas não se encontram também tão necessitadas de um simples abraço, de uma palavra de carinho, de um gesto de amor? Será que dentro de nós, se procurarmos no nosso baú, lá nas prateleiras da nossa alma, no estoque do nosso coração, também não acharemos algo grande que sirva para alguém? Costumeiramente a gente diz assim: é tão interessante quando as pessoas encontram saída nas situações difíceis. Normalmente são pessoas portadoras de bom humor, na grande maioria das vezes. Elas tiram uma repentina da caixola não sei de onde e lançam algo engraçado que parece diluir todo o embaraço que tinha na situação constrangedora. Isto, alguém já disse, é uma verdadeira arte. A arte de passar por cima dos obstáculos.
Tem pessoas que têm isso de forma extremamente natural e, portanto, rápido e feliz. Tem outras que precisam pensar muito, às vezes pedir inspiração, e quando chega a boa resposta, o evento já aconteceu. Quantas vezes a gente não se surpreende dizendo: ah, se eu tivesse pensado nisso antes. De uma certa forma, a gente se surpreende muito mais pelo que nos impacta dentro dos nossos limites do que necessariamente pelo fenômeno que acontece. No exemplo da história, a atendente, quando viu aquela senhora muito gorda entrando, ela já disse: pronto, vai ter problema. A mulher não vai encontrar, ela vai se sentir constrangida, e eu, que estou aqui como voluntária, portanto estou aqui para fazer algo de bom e de agradável, eu vou ficar sem saber o que fazer. Então ela entra em aflição, enquanto a aflição da outra vai crescendo à medida que ela não encontra as peças que procura. Por inspiração ou por sorte, no momento exato, ela soube a resposta precisa. Como não tem nada grande aqui? Claro que tem, olha o tamanho desse abraço. Na realidade, se nós analisarmos um pouco, com um olhar diferente, o que se chama de moda, nós vamos descobrir que na realidade moda é disfarce. A gente quer chamar a atenção com uma roupa, com uma maquiagem, com um cabelo diferente, porque a gente ou quer ser foco, ou queremos tirar o foco daquilo que a gente quer esconder. E isso alimenta uma indústria enorme, que é a indústria da moda. Porque na hora que eu visto uma roupa e essa roupa chama a atenção, na realidade eu estou fazendo dois desvios. Primeiro, eu estou chamando a atenção para uma roupa e não para mim. E segundo, com isso eu desvio daquilo que eu não quero que você veja. Esse é um aspecto. O outro aspecto, que aí vem por uma outra vertente totalmente diferente, a moda é uma das formas que nós temos como sociedade de preservar preconceitos. Porque, por incrível que possa parecer, nós, os humanos, no nosso nível, ainda temos verdadeiros zelos que se transformam em algemas em relação aos nossos limites íntimos. Então a gente tem crenças ruins, a gente tem hábitos pouco felizes, a gente tem um olho muito mais para ver no escuro do que no claro, tanto é que a gente vê mais defeitos do que coisas boas, e a gente não quer abrir mão disso. A própria vida nos mostra isso de forma muito cotidiana. Se você releva o fato de alguém ter sido agressivo com você, o outro já diz assim: mas você é um tonto, você não percebe que essa pessoa fez isso contra você? Diz: não, eu percebi. E você desculpou? Afinal de contas a vida é assim mesmo, eu também já fui grosseiro contra as pessoas, mas não é para ser assim. Você tem que revidar. Por que há esse tipo de diálogo? Por que há esse tipo de situação? Exatamente porque a gente não quer abrir mão das nossas crenças, dos nossos defeitos, das nossas dificuldades e limitações. Isto por quê? Porque dá trabalho. É muito melhor eu dizer que sou assim e as pessoas me aceitarem assim, do que eu ter que mudar. Porque na hora que eu tiver que mudar, eu vou ter que exercer pelo menos duas partes. Primeira, a própria mudança. Segunda, enfrentar as pessoas que vão lhe admirar porque mudou, mas vão lhe criticar porque elas não mudaram. Esse é um problema que a gente pensa que consegue escapar, todavia não. Quando nós temos saídas, vou colocar aqui num termo bem genérico, quando nós temos saídas bem-humoradas, normalmente a gente se dá muito bem e provoca reações positivas. Domingo passado, Dia das Mães, como muita gente deve ter feito, peguei a mulher e os filhos e fomos nós a um restaurante, com o cuidado de chegar um pouco mais cedo, porque normalmente em Dia das Mães os restaurantes de qualquer lugar ficam, via de regra,
muito cheio de gente e filas de espera. Nós chegamos, nos sentamos, e neste restaurante tem uma área de brinquedo para crianças. Tem uma brinquedoteca, tem videogame, tem corridas, tem um monte de coisa lá que as crianças ficam numa boa e os pais numa melhor, né? Porque é aquela história, você entrega a criança para se divertir, porque na realidade você quer se livrar de um determinado problema. E tinham 3 recreadoras para cuidar das crianças. Até aí está tudo perfeito. Só que as 3 cuidadoras, as 3 recreadoras, uma estava rindo o tempo todo olhando em frente. E eu disse assim, quem é que ela está achando tão engraçado que ela ri o tempo inteiro? E não se lembrava que tinha uma penca de crianças por trás, e as crianças virando tudo. Até que eu, com essa curiosidade natural, eu fui ver quem é que era tão mais importante lá fora, que fazia com que ela se esquecesse das crianças que estavam aqui dentro. Para quem que ela sorria tanto o tempo todo? Para o espelho. Tinha um espelho de frente, então ela ria, ela fazia assim, olhava do outro lado. Eu digo, ela está querendo chamar a atenção de alguém. Não, ela estava se admirando. A outra era com um celular, é um bendito celular. Se você estiver num lugar com um celular, é difícil você pegar e engavetá-lo. Não, você fica com ele na mão. E se você ficar com ele na mão, você, em cada instante que você estiver de folga, você está olhando para ele. Eu acho que hoje os homens perderam espaço no coração das mulheres e as mulheres perderam espaço no coração dos homens. Se um ou outro tiver um celular à mão, é impressionante. Então a outra, as crianças estavam se divertindo e ela estava aqui de vez em quando digitando uma mensagem. E a terceira entrava, perguntava uma coisa, não, eu vou buscar algo, e saía. Enfim, tinha 3 recreadoras, mas as crianças não tinham absolutamente ninguém olhando para elas. O que é estranho, porque o espaço não era tão grande. Talvez até qualquer pessoa da administração olhasse e percebia que tinha alguma coisa errada. Tinha um brinquedo muito perigoso, que a criança sobe uma escada e sai atravessando toda a lateral do restaurante por cima, num corredorzinho cheio de obstáculos. Aquilo para uma criança se enganchar, escorregar, machucar um pé, qualquer coisa, é relativamente simples, mas ninguém estava nem aí. Eu chamei a atenção de Lua, disse, olha Lua, tem 3 recreadoras aqui, mas parece que elas não são recreadoras, porque olha como é que elas estão. Eu disse isso, aí Lu concordou comigo, mas ficou lá também, ficamos quietos. Daí a uns 5 minutos, Lu se levanta da mesa e sai. Daqui a pouco ela volta e senta. E quando ela sentou sorrindo. Aí eu me lembrei da moça que estava olhando para o espelho, e aí eu perguntei para ela, você trouxe algum espelho? Ela disse, por quê? Porque você está sorrindo, vai que você está se olhando. Aí ela riu e disse, não, eu estou sorrindo por conta da conversa que eu tive com elas. Com elas quem? Com as 3 moças. Eu digo, que conversa foi essa? Eu cheguei para elas e disse assim, me diga uma coisa, me tire uma curiosidade, vocês são maquiadoras? Ela disse, não, nós somos recreadoras. Ah, desculpe, eu me enganei. Aí voltou. Aparentemente não teve nada demais, era alguém que tinha se enganado, mas pelo tom que talvez a Lu tenha colocado, elas começaram a refletir na pergunta: nós estamos aqui nos maquiando ou nós estamos aqui com a outra função que elas disseram que era? Aí de repente uma desligou o celular, colocou no bolso. Eu digo, opa. Aí ela foi, pegou umas crianças que estavam tendo dificuldade de subir nos pneus, já foi ajudar a criança. Ó. A outra já começou a ligar o computador e a ver, olha, ainda cabem mais tantas crianças, e começou a definir as regras. E a outra foi dar assistência ao pessoal que estava nos videogames, e depois subiu para acompanhar as crianças que estavam lá em cima. É aquela situação, não tem a roupa GG, mas tem um abraço desse tamanho. Muitas vezes a gente não está precisando levar bronca, porque bronca ninguém gosta, mas a gente está precisando de alguma forma ser chamado a refletir na nossa realidade.
Porque a gente reflete muito pouco. A gente dificilmente se dá conta de que as coisas existem o tempo inteiro em nosso derredor. Se você está muito amargurado, é porque tudo que está em seu derredor foi deixado de lado e você pegou um único aspecto e está fixado nele. Às vezes basta mudar o olhar, mudar o foco, mudar a observação, mesmo aquilo que para você era muito valioso e que você perdeu, perde o sentido, ou pelo menos abranda, em função de outras circunstâncias. É tudo muito relativo e todo mundo sabe disso, mas é tudo muito complexo porque a gente não se interessa muito por ter este bom humor para conosco mesmos. Nós podemos ser melhor humorados, nós podemos encarar as coisas como uma brincadeira. Quer ver uma coisa simples? Alguém vem caminhando, tropeça, cai, todo mundo ri, força de expressão. Mas quem caiu, não. E quem caiu vai ficar dizendo isso várias vezes. Olha, eu levei uma queda, machuquei meu dedo, todo mundo riu, que mico, que vergonha. E aquela queda que já foi desagradável por ter acontecido, ela vai continuar sendo repetida no seu psiquismo. Quando na realidade, olha que engraçado, eu tenho que prestar atenção mais onde eu piso, senão eu posso tropeçar e cair. Você aprende a lição. Mas enquanto você estiver brigando com você mesmo, você não vai observar que tem outra pedra logo depois. E nessa próxima pedra você pode cair outra vez. Quem que não sabe disso? Todo mundo sabe. Nós sabemos. Quem é que de si próprio não sabe quais são as suas coisas menos agradáveis nos outros? Todos nós sabemos. Porque muita gente já me disse: eu não gosto de você nessa circunstância, eu não gosto de você quando diz isso, eu não gosto de você quando faz aquilo. E às vezes eu sei, porque eu sei que você não gosta, porque eu fiz exatamente porque eu sei que você não gosta. Resumindo, nós sabemos onde estão as nossas falhas, nós sabemos onde estão os pontos que precisam ser melhor ajustados. E isso muitas vezes, posso até dizer, na maioria das vezes, requer muito pouco esforço para que tudo volte para o lugar de onde nunca deveria ter saído. O esforço é mínimo, mas a gente não faz. Eu já contei aqui uma vez que eu tenho uma filha que, quando ela era pequena, ela nunca deixava ninguém ficar com raiva dela, nunca. Por quê? Porque você dava uma bronca, ela ouvia. Quando terminava a bronca, ela mudava de assunto, na mesma hora. Ela não esperava dar 5, 10 minutos, não, pode ser o que for. Você fez o dever de casa? Não, ainda não fiz. Mas você não sabe o que tem que fazer? Sei. Então vai fazer agora. Eu vou, mas pai, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Aí ela perguntava uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver, para não ficar a marca do ranço, da reclamação, da bronca. E como é que nós fazemos no nosso dia a dia? O contrário. Tá bom, eu vou fazer o dever, mas vou fazer o dever com raiva. Aí você faz o dever com raiva, o que é que você aprende do dever? Nada. Você está perdendo tempo duas vezes. Uma, porque vai ter que fazer, e segundo, porque depois vai ter que estudar, porque não aprendeu enquanto fazia o dever. Porque a função do dever de casa é exatamente para você lembrar o que estudou e deixar aquilo vivo na memória. Mas se você faz isso com raiva, aquilo não serviu de coisa nenhuma. Nós sabemos disso, mas nós não procedemos assim. E se a gente não sabe aquilo que em nós não é agradável, basta que a gente não faça aquilo que a gente acha desagradável nos outros. Por exemplo, você acha feio que alguém arrote? Então, na próxima vez que você for arrotar, pense duas vezes, porque é feio. Quem foi que estabeleceu a regra? Você. Você está dentro dessa regra. É o seu padrão. Ah, mas eu acho que não tem nada demais. Ótimo. Então, no dia que tiver uma pessoa que você tenha muito respeito por ela, proceda dessa forma e veja o que acontece. Ah, não, aí não. Tem um companheiro nosso aqui do Leandro, que ele disse que tem um filho, o filho já está ali aos seus 18 anos. E ele aprendeu a comer pegando na colher assim. E ele só come assim com a colher. E não quer saber de garfo nem de faca. Acha que o único instrumento bom para a pessoa se servir é uma colher. Até aí,
Tudo bem, afinal de contas, existe um padrão social que eu posso ou não me adequar a ele. O problema é, e na hora que você tiver que enfrentar os outros num padrão diferente, como é que você vai se relacionar? Olha, no dia que você estiver num lugar fora e você for comer com a colher, você vai passar vergonha. A vergonha quem passa sou eu. Tudo bem, já não está mais aqui quem falou. Aí tem uma namorada, sai para o restaurante com a namorada e os pais da namorada, e de repente tem dois monstros na frente dele, um garfo e uma faca, que ele não sabia como usar. Não tinha colher, mas tinha garfo e faca. E agora? Ele olhou todo mundo pegando no garfo assim. Ele poderia até pegar no garfo, mas ia ter que ser assim. Ou seja, sua namorada e seus familiares vão saber que você trabalha na construção civil, fazendo reboco em parede. Porque pedreiro é que pega na colher assim para poder jogar o reboco e não para comer. Então, de repente, aquilo faz uma diferença enorme. Mas é o preço que você paga. Muito bem, e na nossa vida, qual é o preço que nós pagamos pelas opções erradas que nós tomamos? Temos vários preços ruins, e não vamos pensar nos preços ruins no pós-vida. Vamos pensar na coisa ruim aqui. Você vai ter menos amigos, você vai ter pessoas incentivando a você a piorar cada vez mais, você vai ter pessoas que vão ridicularizar você, e por aí afora. Você vai chegar em certos ambientes e vai descobrir que o jeito está todo errado. Imagina você se deparar com um garfo e uma faca, você ficar atrapalhado. E se você for para um restaurante fino que tenha 3 garfos, 3 facas e 3 colheres, que aquilo é um suplício. Eu acho que a sociedade jamais deveria ter inventado essa regra. Você chegar num restaurante e tem 3 garfos, 3 facas e 3 colheres, aí põe um prato na sua frente e você diz: e agora? Eu uso o que para comer? Você fica numa situação delicada, tão delicada quanto a de um amigo que sempre viveu aqui em Natal, sempre foi extremamente caseiro, não tinha hábito de ir a restaurante, mas porque ele era na lanchonete, e lanchonete você come o sanduíche do jeito que você quer mesmo, se lambuza e por aí vai. E de repente ele foi para Brasília e ficou hospedado, porque era um banco que o estava levando, colocou num dos melhores hotéis de Brasília, um hotel super sofisticado. E de repente o garçom vem e coloca, pergunta o que ele quer. Ele, sem saber, que ele não entendeu nada do cardápio, ele disse: olha, eu não sei bem, mas o que é que você me sugere? Aí o garçom falou lá e disse: traga isso aí. E ele disse: tomara que seja alguma coisa palatável. E o garçom foi. Daqui a pouco o garçom trouxe uma travessa, tipo uma panela de vidro, cheia de pétalas de flores. Ele disse: me dei mal, porque eu não sabia o que eu pedi. Olha o que é que veio para mim, agora vou ter que comer rosa aqui. E aí pegou a maior colher que tinha, começou a coletar as pétalas das rosas e colocou no prato. Disse: tomara que seja doce ou agradável. Ele viu que tinha sal. Aí ele colocou um salzinho, salpicou vinagre e começou a comer as pétalas de rosas. E disse: o negócio é ruim, ainda bem que tem sal e vinagre para temperar, porque eu não sei como é que uma pessoa se hospeda num hotel desse e vem comer pétalas de rosas. E depois que ele já tinha dado conta da metade das pétalas, o garçom chegou, olhou assim para ele, aí disse: dê licença. Aí pegou a vasilha, levou e trouxe outra cheia. Aí ele disse: olha, eu acho que eu não vou querer mais. Ele disse: mas o senhor não vai lavar as mãos para jantar? Aí foi que ele entendeu que o restaurante era tão sofisticado que aquilo era para ele molhar as pontas dos dedos, para quando viesse o prato ele se servisse. Aí são as sofisticações que passam dos nossos limites. Eu nem sei bem o que é que eu faria. Eu ia dizer: ele não tem outra coisa, porque rosa eu não como. Mas a gafe não seria muito diferente da que ele fez. Mas nós poderíamos resolver isso bem fácil. Ô garçom, por favor, aquele prato que eu pedi a você era isso, pronto, estava resolvido. O garçom ia dar uma risada e dizer: não, isso aí é para o senhor lavar as mãos, e estava resolvido o problema.
Mas a gente fica contido nas nossas crenças. Eu não vou perguntar que eu vou pagar um mico, porque se eu pedir um prato que eu não sei o que é, e o cara trouxe isso, então é isso. Não é bem assim que funciona a vida. Precisamos sair dessas prisões que nós criamos. Nós criamos prisões para as nossas personalidades, para os nossos pensamentos, para as nossas ideias e, pior ainda, para os nossos ideais. Muitas vezes criamos ideais totalmente desnecessários, quando na realidade o que a gente procura é um afago. Voltando à história, lógico que a mulher queria uma roupa GG, mas quando ela termina na história, ela diz o que ela de fato queria era um abraço, era um afeto, era um carinho. E aí voltamos para o mesmo ciclo que nós começamos. É aí onde se estabelece os princípios de modas, de prazeres, de desvios, de apresentação ou de escondimento das coisas que estão dentro da nossa alma. O melhor é a gente ser simples, agir com mais simplicidade, sermos naturais. E ser natural não é ser agressivo, é simplesmente assumirmos quem somos, no conceito essencialmente espírita. O espírita é aquele que se esforça a cada dia para ser melhor do que era ontem. Esse é que é o grande conceito. Deus, Senhor do Universo, Pai de todos nós, inteligência suprema, nós te louvamos. Te louvamos quando acordamos e nos percebemos vivos, com ideias, pensamentos, sentimentos. Nós te louvamos, Senhor, porque até mesmo quando tudo parece equivocado, infeliz e triste, ainda daí podemos tirar exemplos maravilhosos para o nosso dia a dia, para as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque da maneira em que estamos, nós estamos bem. Estamos bem se soubermos aproveitar as oportunidades. E estaremos sempre bem todas as vezes que dermos melhor utilidade a tudo que nos é entregue. Nós te louvamos, Senhor, pela família, pelas famílias. Nós te louvamos, Senhor, pelos lares e pelo lar. Nós te agradecemos pelos exemplos e pelos maus exemplos que nos fazem refletir sobre a maneira correta de nos dirigirmos perante a vida. Nós te louvamos, Senhor, porque de ti vem tudo com tanta sabedoria que mesmo na nossa pequena visão, na nossa ilimitada ainda ignorância, dá para perceber a justeza de todos os procedimentos que de uma forma ou de outra nos convidam ao progresso. E por fim te louvamos e agradecemos por teres permitido o envio de Jesus até nós, nos trazendo reflexões de alta moral para facilitar ainda mais o nosso estágio neste planeta, nesta encarnação. Abençoa-nos, Senhor, sempre, principalmente com a sabedoria que nos faz distinguir o que é bom e o que é melhor, que nos faz valorizar as boas oportunidades e reconhecer aquelas únicas que jamais deveríamos deixar de passar. Agradecemos, Senhor, porque nos envias anjos protetores, espíritos infinitamente superiores que respeitam nossas liberdades, mas ao mesmo tempo nos intuem sempre pela voz da consciência a buscarmos as melhores opções. Agradecemos por termos uma casa como esta, por termos tantas outras casas, tantos outros templos, tantas outras igrejas e religiões abertas de formas voluntárias para acolhermos quando estamos sofridos, para fortalecermos quando estamos caídos. Agradecemos, Deus, por esses fluidos, essas energias que nos envolvem, nos sutilizando a alma e fortificando o corpo. Quão bom é viver, quão bom é estarmos aqui, quão feliz é sabermos reconhecer que tudo isto está à disposição de cada um de nós. Os amigos espirituais, que como sempre desde cedo nos trazem suas energias, suas vibrações, suas bênçãos, seus fluidos,
já preparam os nossos ambientes, tanto individuais como coletivo, desde muito cedo. E os nossos companheiros encarnados, os magnetizadores que trabalham com dedicação e amor nesta casa. Juntos, todos doamos energias e fluidos para o bem de todos. É sábio aquele que aproveita todas as lições. Como é sábio todo aquele que aproveita todas as bênçãos. Esta é a hora de expressarmos a nossa sabedoria. Retenhamos em nós essas energias da melhor maneira possível. Absorvamos todas essas bênçãos. Abramos os nossos corações ao bem. E dessa forma seremos bons. Deixemos-nos nos invadir pelo grande abraço que substitui qualquer outra vestimenta. O abraço que vem do alto, o acolhimento que vem do coração, o sentimento a nos envolver em ondas de bons sentimentos. Inspiremos colocando para dentro de nós tudo de bom que aqui temos neste momento. E ao expirarmos, devolvamos à vida, sob forma de gratidão, as energias que já aproveitamos. Voltemos a inspirar profundamente. Permitamos que os bons fluidos alcancem a intimidade de nossas células, de nossos sistemas, de nossa mente, de nosso corpo. E expiremos, gratificados por todas essas bênçãos que nos são permitidas viver. Inspiremos, procurando reter tudo de harmonioso e bom que aqui temos. E ao vibrarmos em gratidão, expiremos, dizendo a Deus: obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, Senhor, pela minha vida. Nossos magnetizadores irão magnetizar nossas águas. Nós ficaremos em oração, louvando, agradecendo, reconhecendo tudo de bom e emprestando de nossas vidas o sentido de gratidão à vida maior, como a dizer: Pai nosso que estás nos céus. Deus nos abençoe.